Sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo no nosso material. Hoje a gente vai fazer uma parada diferente, uma verdadeira vistoria técnica da experiência humana. Sabe, por muito tempo a humanidade tentou entender os altos e baixos da vida, buscando respostas no misticismo, no destino ou contando com a pura sorte. Mas e se a jornada humana não for um mistério insolúvel? E se, na verdade, for um sistema complexo, uma verdadeira obra de engenharia humana? O que a gente vai examinar hoje é a metodologia do avatar estrutural. É um sistema simplesmente fascinante que trata a nossa consciência como uma arquitetura. Uma estrutura que pode e definitivamente deve ser diagnosticada, inspecionada e ajustada. Então, qual é a nossa planta baixa para essa auditoria estrutural de hoje? A gente começa entendendo a antropometria da consciência. Depois, vamos fazer um verdadeiro raio-x do processador e do chassi principal do sistema humano. Dali, a gente desce para a execução emocional, passa pelo suporte inconsciente e, no final, revela o vetor de intervenção e a lógica definitiva da engenharia da transformação. Vamos nessa? Para começar a construir essa ideia, a gente entra no nosso primeiro grande conceito, a antropometria da consciência, ou seja, o corpo da realidade. A sacada genial aqui é enquadrar a vida humana como um organismo vivo e estruturado. Pensa assim, a gente tem um hardware físico, que é o nosso corpo, e os fatos concretos do agora, e um software invisível, que é o nosso inconsciente e os nossos padrões de processamento. Historicamente, a gente sempre buscou respostas na leitura esotérica, né? Acreditando em destino, observando a vida passar de forma passiva. Mas a abordagem estrutural muda o jogo. Ela exige uma visão de diagnóstico, de engenharia mesmo. Quando um projeto de vida desmorona, não é o universo conspirando contra um azar cósmico. É pura e simplesmente um erro de cálculo. É um desalinhamento estrutural que cedeu sob pressão. E a melhor parte, qualquer erro de cálculo pode ser corrigido com uma recalibragem ativa. Com essa mentalidade de engenheiro já instalada na nossa cabeça, a gente pode começar o desmembramento anatômico sistemático do avatar humano. Vamos olhar para o topo dessa estrutura para entender exatamente como as informações chegam e são processadas. Avaliando as duas primeiras posições vitais, o nosso foco vai direto para a posição 2, a cabeça. Ela é a nossa consciência, o processador mental, basicamente o nível de clareza atual do indivíduo. E logo abaixo, a gente tem a posição 1, o tronco. Esse é o arquiteto, chassi do sistema. O tronco não é o que a gente pensa que é, tá? Ele é realidade factual, a estrutura principal de como as coisas estão organizadas na prática. Se a cabeça está enxergando uma coisa, mas o tronco está posicionado numa realidade totalmente diferente, pronto, o sistema já acende uma luz vermelha de falha de comunicação. Descendo mais um pouco pelo nosso esquema estrutural, a gente chega nos braços. É aqui que a mágica, ou o problema, acontece na prática. Vamos examinar a voltagem emocional, aquela energia que dita exatamente como a pessoa interage e toca o mundo ao redor. Os braços representam forças emocionais totalmente opostas. Eles são a energia do sistema. O braço esquerdo funciona como uma âncora emocional. É aquilo que segura o sistema. Os medos, os apegos, os ressentimentos e todas aquelas limitações que puxam o freio de mão. Já o braço direito é o motor emocional. É o que busca, são os desejos, os impulsos, os sonhos que tentam empurrar a estrutura para frente. Isso ilustra de um jeito muito claro o conflito interno mais clássico que a gente conhece. Olhando para a disposição dos braços, fica super fácil diagnosticar a tensão. Pensa bem, o que acontece quando o sistema quer muito alcançar algo novo com o braço direito, mas está fortemente ancorado por um monte de medos e limites no braço esquerdo? O sistema simplesmente não avança. A pessoa gasta uma energia colossal só para ficar exatamente no mesmo lugar. É um desgaste estrutural profundo que a gente, muitas vezes, confunde com um simples cansaço físico. Mas é pura tensão na engenharia da coisa. Agora a gente transfere o foco lá da parte de cima para o suporte fundacional do indivíduo. Vamos investigar o que mantém esse avatar de pé, identificando aqueles padrões invisíveis e os bugs sistêmicos que rodam quietinhos lá nas sombras. Chegando na base do sistema, as pernas mostram os detalhes de como essa estrutura se sustenta. A perna esquerda é a sustentação inconsciente. Sabe aquelas memórias super profundas, padrões antigos e crenças que ancoram a estrutura? É isso. É o solo onde tudo foi construído. A perna direita, por outro lado, é o vetor de movimento cego. São os nossos hábitos repetitivos, aquela direção automática que a gente segue todo santo dia sem nem perceber. Sabe qual é o grande segredo estrutural aqui? O destino real de qualquer arquitetura é ditado por essa base inconsciente.
A gente adora acreditar que a cabeça, a nossa mente consciente, é quem está no comando, tomando as grandes decisões. Mas, se as pernas estiverem programadas para caminhar em círculos, a estrutura vai continuar repetindo a mesma história, operando num piloto automático impecável. Reconhecer a direção dessas pernas é o que separa a fantasia da nossa realidade estrutural. Bom, com um diagnóstico anatômico completo da cabeça aos pés, o sistema não deixa a gente só com o mapa do problema na mão. Ele traz o mecanismo exato para a recalibragem. O pulo do gato está na base de toda essa estrutura, a famosa posição 7. Ela nem faz parte do corpo em si, mas atua de fora como vetor de intervenção. É o comando operacional preciso, a ação prática e cirúrgica necessária para quebrar os padrões antigos e reconfigurar todo o sistema. É exatamente nesse ponto que o diagnóstico vira solução prática, porque, convenhamos, sem esse vetor de ação, entender o problema vira apenas uma paralisia analítica. A gente precisa intervir. E para amarrar tudo isso, vamos avançar e ver como essas peças se encaixam na lógica definitiva dessa metodologia. É a hora de ligar o diagnóstico visual com a ação transformadora. E aqui, a gente tem a fórmula inegociável para a mudança real, extraída direto dos manuais da arquitetura da consciência. Funciona assim: apenas ter a consciência, que é perceber o problema com a mente, não dá conta do recado. A gente precisa entender a estrutura, ou seja, como o sistema completo está funcionando e onde estão as rachaduras. E para fechar a equação, é preciso aplicar a ação, que é o nosso vetor de intervenção direcionada. Então, preste atenção. Consciência, somada à compreensão da estrutura, e tudo isso combinado com a ação correta, resulta numa transformação genuína e irreversível. Chegamos num ponto que é um verdadeiro mantra clínico. O ser humano não está quebrado. Ele está estruturado, e toda estrutura pode ser redesenhada. Essa frase resume perfeitamente o conceito de engenharia humana. Ela reforça a viabilidade estrutural de qualquer pessoa. Ninguém é um caso perdido, gente. Ninguém está fundamentalmente danificado ou amaldiçoado. O que existem são configurações, peças dispostas de um jeito que, neste exato momento, estão gerando dor ou paralisia. E já que estamos falando de uma estrutura, a beleza indiscutível da coisa é que qualquer estrutura sempre pode ser redesenhada. Para a gente fechar essa análise com chave de ouro, a imagem desse poliedro dourado representa de forma brilhante um sistema recalibrado e alinhado. O avatar do arquiteto funciona como um autêntico laudo de viabilidade humana. Ele não está aqui para prever um futuro místico. Ele está aqui para devolver a autonomia para o indivíduo. Ele coloca a planta baixa de volta nas mãos de quem realmente constrói o próprio caminho. O que nos deixa com uma pergunta muito provocativa para pensar. Quais estruturas internas e invisíveis estão neste exato momento projetando e desenhando o amanhã? Fica aí a reflexão.